Nós temos estudado a carta aos Hebreus e nós estamos estudando o capítulo 10, versículos 32 a 39. Então eu vou ler aqui esse trecho, Hebreus 10, 32 a 39, e você vai acompanhar aí na sua casa e nós vamos então apresentar as divisões do texto. Já tenho apresentado em outros estudos que tenho compartilhado com vocês aqui, e vamos depois estudar os versículos que estão aí diante de nós, os próximos versículos que estão aí na sequência que temos do texto que temos exposto. Então veja aí Hebreus 10, 32 a 39. Nós estamos já caminhando já para o fim do livro de Hebreus, do livro Carta de Hebreus. Veja então, eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Hebreus 10, 32 a 39. Acompanhe. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Muito bem, nós temos já caminhado sobre esse texto já há várias semanas. E eu disse para vocês, nas outras ocasiões em que nós falamos sobre esse texto, eu disse para vocês que esse texto aponta para algumas lembranças que nós devemos ter na nossa mente e que servem para nos encorajar à perseverança. Então, nós precisamos de perseverança, nós precisamos disso. O texto no versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. É claro que ele tem em mente aquela realidade terrível que os leitores iniciais, os leitores originais estavam vivendo. Mas, numa medida ou noutra, todos nós também precisamos de perseverança. Então, o autor de Hebreus aponta nesse trecho aqui 3 lembranças que podem nos ajudar, que podem nos encorajar à perseverança. E a primeira delas nós já estudamos. A primeira lembrança que encoraja a perseverança está nos versículos 32, 33 e 34. E essa primeira lembrança é a lembrança da fidelidade inicial. Então, o autor de Hebreus começa dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. É a lembrança da fidelidade inicial. Ele quer fazer com que os leitores, lembrando-se do modo como eles tinham sido fiéis no começo, ao se lembrar disso, eles se sentissem encorajados a continuar nessa firmeza que eles haviam demonstrado no começo. A segunda lembrança que o autor de Hebreus quer trazer à mente dos seus leitores, a fim de fazer com que eles se sintam encorajados, é a lembrança da gloriosa promessa. Há uma grande recompensa, há um grande galardão para os que perseveram. E ele ensina isso, ele lembra os seus leitores disso,
nos versículos 35 e 36. Nesses dois versículos, ele fala da lembrança da gloriosa promessa. Ele diz que nos versículos 35 e 36, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Veja aí a gloriosa promessa. E aí no finalzinho 36, alcanceis a promessa. Veja aí mais uma vez a lembrança da promessa. Então essa é a segunda lembrança, a lembrança da grandiosa, da gloriosa promessa. E por último, nós temos os versículos 37 a 39, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? É importante saber isso, porque há crentes falsos, nós sabemos. Nós vivemos num país onde isso se multiplica cada dia. Crentes falsos, crentes que não demonstram em nada que conheceram realmente a fé em Jesus e a transformação que decorre dessa fé. Isso está cheio. Mas o autor de Hebreus, ele, nos versículos 37, 38 e 39, ele traz a lembrança dos seus leitores, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? Ele mostra que os salvos verdadeiros são aqueles que perseveram, não são aqueles que se voltam para trás, que viram as costas e voltam para onde estavam antes. Não. Os salvos verdadeiros são aqueles que não retrocedem, mas que permanecem firmes na fé para a conservação da alma. Então, ele traz isso à lembrança dos seus leitores, a fim de encorajá-los. São essas, então, as três lembranças. A lembrança da fidelidade inicial, nós já estudamos. A lembrança da gloriosa promessa, vamos estudar isso hoje. E a lembrança de quem são os salvos verdadeiros, que nós vamos estudar, certamente, se o Senhor permitir, na próxima semana. Veja então aí, observe aí na sua Bíblia, veja aí a lembrança da gloriosa promessa, versículos 35 e 36. Vamos conhecer esses versículos? Vamos entender o significado deles? Muito bem, vamos conhecer sim. Vamos aprender o que esses versículos dizem. Muito importante, aqui está presente aqui a lembrança da gloriosa promessa. E essa lembrança deve nos servir como estímulo para a perseverança. Aliás, hoje nós vamos entender melhor o que é a perseverança quando olharmos para o versículo 36. Vamos então ver aí o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Prestem atenção, olhem aí na sua Bíblia. Veja aí esse imperativo negativo que aparece aí. Não abandoneis, me apobalete, como diz aqui no texto grego, aqui na língua original, me apobalete. O que significa isso, não abandonar? Não abandonar, aqui a palavra que é usada aqui, o verbo que é usado aqui, apobalo, esse verbo ele tem duas nuances. É interessante observar isso, que é uma lição importante para nós. Apobalete, aqui o apobalete, não abandoneis a vossa confiança, pode significar você jogar fora de forma abrupta, como alguém que tem que, por exemplo, você tem que sair e você está ali com algumas coisas ali nas suas mãos e você larga aquilo rápido e sai e vai embora. Isso seria um apobalo de forma abrupta, que você larga, você joga fora, você se livra logo daquilo e sai.
Então, um exemplo que eu dei agora seria um exemplo assim: eu tenho ali várias coisas, estou envolvido com várias coisas, eu sou chamado a algum outro dever, eu largo tudo. Eu largo tudo abruptamente, eu deixo tudo de lado, meus livros, minhas coisas, e levanto e corro fazer aquilo. Então, acontece, sei lá, um exemplo, por exemplo, alguém diz para mim, olha, a sua filha se feriu, o seu pai está urgentemente precisando do seu socorro, então eu largo tudo e me levanto e abandono tudo abruptamente e corro para fazer ali o que eu tenho que fazer. Essa é uma possibilidade de sentido aqui, quando o autor de Hebreus diz me apobalete, não abandoneis, é um abandono abrupto, em que você chuta tudo e vai embora. Eu não sei se você já viu isso acontecer em alguma igreja. Alguma pessoa que estava ali, com os irmãos, ali congregando, crescendo ali, você olhava e dizia, nossa, esse irmão é um irmão que está aí firme, está conosco, tem estado aí participando de tudo, é uma bênção tê-lo aqui. De repente, essa pessoa joga tudo fora. Rápido, rápido, abruptamente. É claro que alguma coisa já vinha acontecendo antes, mas para nós que olhamos de fora, é um abandono abrupto, a pessoa chuta tudo e vai embora. Então, isso pode estar sendo contemplado aqui, essa hipótese aqui, não abandoneis, não larguem, não chutem fora, não joguem fora a confiança de vocês, pode ter esse sentido. Mas pode também ter o sentido, o apobalo aqui, o me apobalete, pode ter também o sentido de deixar aos poucos. Como acontece, por exemplo, um exemplo aqui extraído do grego clássico, como acontece com as folhas que vão caindo de uma árvore. Olha, aqui na minha casa, eu moro no interior, né? E eu tenho aqui, no meu quintal, eu tenho um quintal grande aqui, e eu tenho várias árvores nativas aqui. E eu não tirei essas árvores do meu quintal, eu fiz um quintal, mas quando eu passei o trator, eu deixei as árvores lá. Eu não tirei nenhuma árvore nativa, deixei todas as árvores nativas lá. Eu gosto, são bonitas, eu acho que elas ajudam bastante, fica até lindo o meu quintal com aquelas árvores bem antigas também. E é interessante, agora está começando o outono, né, agora, e a gente começa, no final de março, começa já depois o outono, não é isso? Acho que é isso, né? E a gente já começa a ver, independentemente disso ser outono ou não, a gente começa a ver as folhas das árvores caindo. No outono, elas vão caindo aos poucos, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega uma hora que você olha para as árvores aqui em casa e não tem quase folha nenhuma nelas. As folhas foram abandonando. Aos poucos as folhas foram caindo. Aos poucos as folhas foram sendo levadas e foram abandonando ali a árvore, e a árvore ficou praticamente parecendo uma árvore aquelas árvores de cenários de filmes de terror, né? Elas ali retorcidas, secas, ali sem folha nenhuma. Então, pode ser que esse verbo tenha esse sentido também, de um abandono lento, de um abandono aos poucos. Isso é mais, a meu ver, isso é mais comum. O abandonar as coisas de Deus pode acontecer de uma maneira gradual. E o verbo presente aqui admite esse sentido, admite essa nuance. Pode acontecer da pessoa abandonar a verdade, apostatar das coisas de Deus, virar as costas para aquilo que o Senhor ensina, e para a fé, e para as determinações, mandamentos e os ensinos do Senhor. Pode ser que ela abandone isso tudo gradualmente, lentamente. As folhas vão caindo. As folhas vão caindo. Vai caindo a folha da leitura bíblica, caem as folhas da oração, começam a cair as folhas da frequência à igreja. Essa é a que sempre arrumam desculpas, né? Vão caindo as folhas. Antes a pessoa ia sempre à igreja, agora já começa a ir só de vez em quando.
as folhas vão caindo. As folhas do serviço vão caindo também. Ela antes trabalhava bastante, estava lá servindo ao Senhor, pregando a verdade, testemunhando da fé, mas as folhas do serviço, da prontidão, da dedicação, vão caindo também. Ela tinha uma comunhão forte com os irmãos, mantinha contato com os irmãos durante a semana, mas essas folhas vão caindo também, vão caindo, 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 caindo. E aos pouquinhos ela vai deixando de lado tudo que é certo, tudo que é santo, tudo que é relativo às coisas de Deus, tudo que é relativo ao sagrado, ao que expressa temor do Senhor e piedade, ela vai abandonando isso devagar. Então, isso é mais comum. Nós temos então que estar alertas para a nuance desse imperativo negativo. Esse imperativo negativo diz: não abandoneis. Pode estar presente aqui o sentido de um abandono abrupto, como alguém que larga tudo e vai embora, e pode estar também presente aqui o sentido de um abandono lento, como as folhas que vão abandonando uma árvore, que vão caindo e vão saindo daquela árvore, caindo e deixando aquela árvore. Pode haver esse tipo de abandono também, que é triste também de ver acontecer, mas acontece, o deixar aos poucos. Mas veja, note bem, porque, claro, o versículo não se esgota só aqui nesse imperativo, me apobalete, não abandoneis. Ele prossegue, não abandonar o quê? Veja, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa é a palavrinha que é traduzida aqui, a vossa confiança. Essa palavrinha, prestem atenção, porque essa palavrinha tem uma forte presença na prática da vida cristã. No Novo Testamento, essa palavra aparece muitas vezes, ela está sempre presente naquelas porções admoestatórias, naquelas porções da Bíblia que o autor bíblico quer ensinar como o crente tem que viver. É uma palavrinha muito comum e as pessoas que estudam a língua grega já estão até familiarizadas com ela, os que estudam o grego do Novo Testamento, porque ela aparece muitas vezes, ela está sempre presente. É a palavrinha parecia. Essa palavrinha parecia. Essa palavrinha parecia, ela pode significar, como está aqui, confiança, ela pode ter esse sentido, confiança, mas ela significa algo mais, ela tem uma conotação mais intensa, ela significa coragem e ousadia. Isso é parecia, coragem e ousadia. O autor de Hebreus, ele já disse em outro capítulo que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Essa palavrinha intrepidez, que aparece nos capítulos anteriores de Hebreus, essa palavrinha intrepidez, traduzida como intrepidez, é parecia também. É isso, é ousadia, é intrepidez, é coragem, é destemor, é confiança. Isso é parecia. Então, o que é que nós não devemos abandonar? Nem de uma vez e nem aos pouquinhos. Nós não devemos abandonar a nossa parecia, a nossa ousadia, a nossa coragem, a nossa intrepidez. Você fala, pastor, já abandonou isso faz tempo. Meu Deus, você não pode fazer isso. Você tem que voltar a ser um crente ousado, corajoso, ali confiante, intrépido. Você tem que ser assim. Agora, note bem, você fala assim, mas como que essa parecia, como que essa ousadia, como essa coragem se expressa? É a pessoa que chega lá e fala, vem cá, vou te evangelizar,
eu não tenho medo não, vem debater comigo, eu sou bom de Bíblia, eu debato qualquer um. Não é isso. Não é assim que a parecia se manifesta. É claro que é legal você ter firmeza naquilo que você fala e confiança naquilo que você diz, intrepidez quando você ensina alguma coisa, né? Isso é bom porque passa segurança para quem está ouvindo. Muita gente não gosta, muita gente quando você mostra parecia ali, firmeza no ensino, falam que você é orgulhoso, que você quer ser o dono da verdade, que você é metido, que só você sabe, e às vezes não é nada disso, a pessoa apenas tem confiança, ela tem ousadia e firmeza ao ensinar, e isso é bom. Mas aqui, a parecia de que fala o texto aqui, ela não é uma parecia, é uma ousadia que está solta para a gente imaginar o significado dela como nós quisermos. Eu não posso falar assim, não abandoneis a vossa parresia, não abandoneis a vossa intrepidez, e eu imaginar a intrepidez como coragem para ir lá, eu vou confrontar os juízes, os governadores, os policiais, eu vou na igreja mesmo com pandemia. Não é isso. Assim, nós não podemos aqui no texto atribuir o significado, ou atribuir a aplicação da parresia àquilo que vier na nossa cabeça. Por quê? Porque existe aqui no texto, se você olhar com atenção, existe aí uma palavrinha, a palavrinha portanto, que aparece aí no versículo 35. Deixa eu ver se a palavrinha é portanto ou se é pois, no versículo 35. Aqui, a palavrinha aparece aqui no grego, mas eu não sei se aparece aqui. Aqui está. No português está, na minha tradução está, não abandoneis portanto. É a tradução aqui de uma palavrinha da partícula ou portanto. Agora, note bem, quando ele usa essa palavrinha, não abandoneis portanto a vossa confiança, ele está criando um link, fazendo uma conexão entre essa frase e o que foi dito antes. Ele já explicou como foi essa confiança. Ele já explicou como foi essa ousadia. Ele já explicou como foi essa coragem. Essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez, ele já descreveu. Tanto que agora ele fala, portanto, não abandonem isso. Portanto, não abandonem essa ousadia. Portanto, não abandonem essa intrepidez que eu acabei de descrever. Vocês foram intrépidos, vocês foram corajosos, vocês foram ousados. Portanto, não abandonem essa intrepidez, essa coragem que vocês já demonstraram. Então, para eu saber como é essa confiança, para eu saber como é essa ousadia, para eu saber como é essa coragem, é muito fácil. É só olhar o que é dito aí nos versículos 32 a 34 que nós já estudamos. Veja como foi a coragem, a ousadia, a intrepidez dos leitores originais da carta aos Hebreus. Eu vou ler novamente aqui o 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Como foi a coragem deles? Como foi a parecia, a intrepidez deles? Eles foram perseguidos, mas eles se mantiveram firmes, mesmo em meio a grande luta e sofrimentos. Eles perseveraram. A parecia deles, a confiança deles e a coragem deles se manifestou assim. É muito interessante isso. Não abandonem essa coragem, não abandonem essa ousadia, não abandonem essa intrepidez, essa parecia. Não abandonem isso. Veja como eles foram corajosos e ousados, como eles foram intrépidos. Diz assim o versículo 33, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, de humilhação, quanto de tribulações. Vocês foram expostos publicamente, como se estivessem num teatro e todos viram vocês sendo humilhados e envergonhados. E ele prossegue, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Vocês foram tão ousados e tão corajosos e tão firmes ali na sua perseverança,
tão ousados e tão intrépidos que vocês se colocaram ao lado dos que eram perseguidos por causa da fé. E ele prossegue no versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, olha a ousadia, a coragem, estavam ao lado deles, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Que coragem é essa? Foram corajosos, intrépidos, nós vamos tirar os seus bens, pode tirar. Nós vamos arrancar os bens que vocês têm porque vocês são cristãos, podem tirar. Podem tirar nossos bens, podem arrancar as nossas propriedades, nós não vamos negar a nossa fé. Nós temos coragem, nós temos intrepidez, nós temos ousadia, nós temos parecia, nós temos isso tudo. E aí ele prossegue dizendo, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, que ele vai repetir depois aqui, falar sobre a herança. Mas notem, isso é a parecia, essa é a coragem que eles não deveriam abandonar. Continuem sendo assim, continuem sendo corajosos, continuem sendo ousados, continuem sendo intrépidos diante da oposição, diante da vergonha, do opróbrio, colocando-se ao lado dos seus irmãos que padecem, sofrendo prejuízos. Não abandonem essa intrepidez, não abandonem essa ousadia, não abandonem essa parecia. É muito interessante isso. Por quê? Porque nós aprendemos que o apóstata, além dele abandonar a fé e a congregação, ele abandona também isso, a coragem. O apóstata é um covarde. Pastor, que palavra forte. Mas o apóstata é um covarde. Ele abandona a ousadia, a intrepidez, a coragem, a parecia, aquela confiança sólida. Ele abandona tudo isso. Então note, você deve pensar assim, pastor, olha, eu estou um pouco preocupado porque eu não mostro na minha vida cristã essa coragem, essa ousadia. Quando eu sou perseguido e zombado e ridicularizado, eu me intimido, eu procuro até esconder que eu sou crente, para não ser zombado. Quando eu sei que alguém é crente, está sendo zombado, eu me afasto da pessoa. Se eu percebo que ser crente vai me trazer algum problema, eu fico quieto, eu não falo que sou, eu procuro silenciar. Eu vejo lá os crentes lá reunidos ali, eu me afasto deles para não ser zombado. Se você é assim, você tem que rever a sua vida cristã. Porque, como eu disse alguns minutos atrás, a parecia é uma das marcas do crente. Essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia. Não é que ele sai de peito estufado, peitando todo mundo e querendo, né, enfrentar todo mundo, e falando grosso, e ameaçando, e chamando pro pau. Não é isso, não é isso. Não é esse perfil que eu estou falando aqui. Mas ele é alguém que ele paga o preço. Ele paga o preço. Ele sabe, não, eu vou ter problemas, vão zombar de mim. Eu vou ter problemas, vão me perseguir, vão me atacar. Eu vou ter prejuízo, eu vou perder amigos, eu vou ser ridicularizado. Mas eu não posso. Eu não posso abandonar. Nem abruptamente e nem lentamente. Eu não posso abandonar a minha parecia, a minha coragem, a minha ousadia, a minha intrepidez. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu estarei caminhando na direção da apostasia. A apostasia ela envolve isso, a covardia, o abandono da intrepidez, o abandono da coragem, o abandono da parecia. Bom, falando nisso, se você observar com atenção, é interessante observar isso, se você observar com atenção, você vai ver que no capítulo 10 de Hebreus, nós somos ensinados a não abandonar 3 valores importantes.
E se nós abandonarmos esses valores, esses três que eu vou mencionar, que estão todos eles no capítulo 10, nós vamos nos tornar apóstatas, que é o grande pecado que Hebreus condena. Lembra que eu falei em outras aulas? Se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício pelo pecado. Que pecado é esse que Hebreus fala? Ele não está falando de adultério, não está falando de furto, tudo isso é pecado. Mas ele tem em mente outro pecado, um pecado específico que ele tem em mente. E o pecado específico que ele tem em mente é a apostasia. Sempre assim. Então, quem é o homem insensato? Quem é o homem que vive no pecado? Quem é o homem que não tem temor de Deus? Na carta aos Hebreus, o homem que vive no pecado, o homem que não faz a vontade de Deus, o homem que é fraco, que perdeu a coragem, esse homem é o apóstata. Esse é o grande pecado condenado na carta aos Hebreus. É a apostasia. Então, note, para ser um apóstata em Hebreus, eu tenho que abandonar algumas coisas. Para não ser apóstata, eu tenho que me apegar a algumas coisas. Então, quando você lê o capítulo 10, você encontra 3 itens a que você deve se apegar para não ser um apóstata. Veja quais são. Eu vou mostrar o primeiro aqui, o capítulo 10. Todos estão no capítulo 10. Então, para você aí que não quer ser apóstata, tá bom? Eu não quero ser, espero que você também não queira. Mas veja, para você não ser apóstata, você tem que, em primeiro lugar, observar o versículo 23, que nós já estudamos em outras ocasiões. Veja aí o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, qual é o primeiro valor que você não deve abandonar? Em primeiro lugar, a nossa confissão. O que é a nossa confissão? É a confissão da esperança. Que confissão é essa? É a nossa confissão de fé. Como que é a nossa confissão de fé? Olha, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, o autor de Hebreus realça isso. E ao vir aqui em carne, ele morreu pelos nossos pecados, ele participou da nossa humanidade, diz o autor de Hebreus, para que ele pudesse padecer, para que ele pudesse experimentar a morte, o pavor da morte em nosso lugar. Nós cremos que ele ressuscitou e foi glorificado, e agora ele está junto ao Pai, temos um sumo sacerdote ali junto ao Pai que intercede por nós. Nós cremos que devemos segui-lo, buscá-lo, amá-lo, obedecê-lo, nós cremos nisso tudo. Tudo isso é a nossa confissão. Isso é a nossa confissão. O que é a nossa confissão? A nossa confissão abrange tudo isso. Nossa confissão abrange a pessoa de Cristo, o fato dele ter se encarnado, o fato dele ter vindo aqui, ter morrido por nós, ter ressuscitado, ter sido glorificado, ter se assentado à destra do Pai, estar intercedendo por nós, estar preparando um galardão para nós, aí a confissão da esperança, que abrange a esperança, que tem como objeto, entre outras coisas, a esperança, é um genitivo, talvez objetivo. Enfim, o fato é que nós temos essa confissão. Se nós abandonarmos essa confissão, que o autor de Hebreus aqui fala para não fazer isso, se nós abandonarmos a confissão, nós começamos no caminho da apostasia. Não abandone a confissão. Não abandone a confissão. O versículo 23 realça que essa confissão da esperança é extremamente importante, eu devo me apegar a ela sem vacilar, sabendo que ela implica no cumprimento final de uma promessa. Então, esse é o primeiro fator que eu não devo abandonar, a confissão. O apóstata abandona isso logo. Ele chuta, eu não creio em nada disso. E abandona isso logo. Você vê, hoje em dia, pastores que abandonaram a confissão faz tempo.
Você vê aí pastores conhecidos até, famosos até, que abandonaram a confissão. Não creem em Jesus, não creem na salvação, não creem em nada. Eles só creem em aspectos éticos. Tem que amar o próximo, tem que fazer o bem, tudo isso está certo, não é errado isso. Mas o cristianismo deles se resume apenas nisso. Em alguns elementos éticos, alguns deles até duvidosos, até questionáveis, alguns fatores éticos até questionáveis que vão até meio contra a palavra de Deus, mas que eles acreditam ser certo. Abandonaram a confissão, são homens que abandonaram totalmente a confissão, não creem mais nas grandes verdades da fé cristã, nos dogmas, né, como eram chamados, ou como são chamados ainda hoje por alguns, os grandes dogmas, as grandes verdades do cristianismo, não creem em nada disso, abandonaram a confissão. O que mais a que mais você tem que se apegar para não ser um apóstata? Tem o versículo 23, a nossa confissão, e tem o versículo 25. Veja aí no 25 a que você deve se apegar. Diz aí: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O segundo fator, no versículo 10, no capítulo 10, a que você deve se apegar é a sua congregação. Então, primeiro, a confissão, você deve se apegar à nossa confissão, a confissão cristã. Em segundo lugar, você deve se apegar à nossa congregação. Se você tem aí a sua congregação, apegue-se a ela. Hoje em dia é o contrário, as pessoas se dizem espirituais quando abandonam a congregação. Vou servir a Deus só de coração na minha casa. Tudo balela, tudo lorota. Eu gosto de televisão em casa o dia inteiro no domingo. Essa é a verdade. Mas no cristianismo autêntico, o apóstata é alguém que abandonou a confissão, no versículo 23, e abandonou a congregação, no versículo 25. Esse é o apóstata. E tem a outro abandono que eu vou dizer daqui a pouco, já temos conversado, que é o versículo 35, que é o versículo que temos estudado hoje. Mas note, o apóstata, o homem que abandona o cristianismo, no livro de Hebreus, especificamente no capítulo 10, é o homem que abandona a confissão e abandona a congregação. Já o homem fiel a Deus é o homem que se apega à confissão e se apega à congregação. As pessoas falam, mas para que se reunir em templo de tijolo? Ninguém está falando de tijolo aqui, ninguém. Você quer se reunir na rua? Se reúna, pega a congregação, se reúne na rua. Começar a fazer frio, você não sei o que vai fazer, vai ter que correr para dentro de algum lugar. E o lugar de tijolo, paciência, fazer o quê? Fica lá. Só porque é de tijolo você vai ter que ficar na rua passando frio? Chuva e frio, porque tijolo é pecado. Que bobagem, estupidez imensa é essa? Que tolice sem tamanho isso aí. O que você tem contra tijolo? Você mora numa casa de tijolo, fica lá dentro. Que bobagem tola é essa? Enfim, a questão não é se é tijolo, se é pedra, não interessa. O importante é você estar junto com os irmãos em algum lugar. Junto com os irmãos, apegado a eles. Você não pode ter com a sua congregação um compromisso flácido. Você não pode ter com a sua congregação um compromisso marcado por lassidão, solto. Você tem pouco envolvimento com a sua congregação. Você não está lá, não conhece nada, não conhece ninguém, não tem comunhão com as pessoas, os seus filhos não conhecem ninguém, a sua esposa não conhece ninguém, é uma coisa muito fraca, muito frágil, muito pífia, muito distante. Isso é marca de apostasia. Para o crente que é firme, que foge da apostasia, ele é apegado à confissão e ele é apegado à congregação. Versículo 23 e versículo 25. E por último, no capítulo 10, é o versículo que estamos estudando. Ele é apegado à nossa confiança, à nossa coragem. Eu coloquei, ficou tudo com, né? Ele é apegado à nossa confissão, ele é apegado à nossa congregação e ele é apegado à nossa confiança. Confiança aqui, coragem, determinação, intrepidez. Então, esse é o homem que não pode, que está livre do perigo da apostasia.
Pelo menos aí enquanto ele mantém esse perfil. Ele está apegado à confissão, ele está apegado à congregação, ele está apegado à confiança, à coragem, à intrepidez. E estando apegado a essas três coisas, ele então não é um apóstata. Agora, se ele abandonar a confissão, se ele abandonar a congregação e se ele abandonar a confiança, o versículo 23, o versículo 25, o versículo 35, se ele abandonar esses três itens, ele se tornou um apóstata. Ele abandonou tudo. Ele abandonou a confissão, a congregação e a confiança. Ele é um apóstata. Ah, eu abandonei a congregação, mas não abandonei a confissão e a confiança. Mentira, mentira deslavada. Mentira deslavada. Se você abandonou a congregação, você abandonou a confiança, a ousadia, e você abandonou a confissão também. Se você abandonou a congregação, você está dizendo, eu não obedeço a palavra de Cristo. A confissão envolve a obediência à palavra de Cristo. Eu não obedeço, eu não me congrego. Ah, você abandonou a confiança por quê? Porque a confiança, o autor de Hebreus mostra, a confiança envolve você se colocar ao lado dos irmãos que estão sendo envergonhados. E você se afastou deles, você abandonou sua congregação. Então você abandonou a confiança também. Não tem jeito. Para você não ser um apóstata, você precisa estar firme na confissão, na congregação e na confiança. Agora eu sei, né? Claro, os irmãos podem ficar tristes, dizendo, pastor, eu não sei onde me congregar, eu não sei o que fazer. Eu não sei, aqui onde eu moro não tem jeito, está muito difícil. As igrejas, hoje em dia eu vou nas igrejas, não aprendo nada. Só bobagem, só mentira. É um pentecostalismo espalhado, dizendo coisas que não acrescentam nada. Só superstições, só lorota, uma coisa rasa, uma coisa boba, uma coisa tola. Não é cristianismo o que estamos vendo nas igrejas hoje em dia. Eu concordo, eu acho que é difícil. Mas o Senhor sabe esses casos, o Senhor conhece esses casos. O Senhor sabe quando a pessoa está sem congregar-se porque não tem um dia. Deus sabe, e há muitos casos assim. É uma pena isso, é triste ver isso. Mas o Senhor há de honrar o coração sincero que está procurando uma congregação para ali viver ali a sua vida cristã. Ele conhece, ele sabe. Agora há aqueles que não. Há aqueles que não se congregam porque não querem. Esses o Senhor sabe. O Senhor conhece muito bem os motivos deles e o Senhor há de lidar com essas pessoas no tempo devido, porque são desobedientes. Muito bem. Como termina o versículo 35? O versículo 35, então, prossegue e diz assim, não abandoneis a vossa coragem, a vossa confiança, a vossa intrepidez, porque ela tem grande galardão. O que é galardão? A palavra que aparece aqui, mistapodossian. Mistapodossian. Mistosa palavra que é a base dessa outra palavra aqui, desse substantivo, mistapodossian, significa um salário, um pagamento. Então, olha, não abandone a sua ousadia, a sua intrepidez, a sua coragem, porque a sua coragem tem um grande pagamento. Você vai receber uma recompensa por essa coragem que você tem, por essa intrepidez, por essa ousadia que você tem. Quem vai dar esse pagamento? Quem vai dar esse salário? Quem vai pagar essa recompensa para o homem, para o crente que foi corajoso, intrépido e firme? É o próprio Senhor. Veja no capítulo 11, versículo 6. Veja o que diz aí 11:6. Fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna, olha o que vem agora aqui, se torna galardoador dos que o buscam. É o Senhor quem dá o galardão. É o Senhor quem concede o galardão. E alguém pode perguntar, mas pastor, que galardão é esse? Então,
eu mantenho firme a minha confiança, eu mantenho firme a minha ousadia, a minha coragem, eu estou ali ao lado dos irmãos, mesmo quando eles são envergonhados, eu estou ali ao lado dos irmãos, mesmo quando eles são perseguidos e ridicularizados, eu mesmo enfrento a perseguição, enfrento os ataques, eu sou humilhado também, mas eu pago ali, eu sofro das consequências da minha firmeza e eu não arredo, eu continuo ousado, corajoso, intrépido, confiante, eu continuo assim. E o texto fala que isso vai fazer com que eu tenha um grande galardão. Que galardão é esse? Aqui o texto não está falando, só fala, ela tem grande galardão. É muito simples. Como eu posso saber que galardão é esse? É muito simples. Lembra da palavrinha portanto? A palavrinha portanto presente aqui, não abandoneis a vossa confiança, começando com portanto, né, que estou lendo aqui no grego aqui, mas assim, não abandoneis portanto a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Esse portanto, mais uma vez, nos remete ao versículo anterior. Qual é o grande galardão? É só você olhar o versículo 34. O versículo 34 mostra qual é o galardão. O galardão é o patrimônio superior e durável. E você lembra o que é o patrimônio superior e durável? O patrimônio superior e durável, conforme nós estudamos na quarta-feira passada, é uma pátria, um reino ou uma cidade. Tudo isso abrange o patrimônio superior e durável. Uma pátria, um reino e uma cidade. Então, não abandone a sua intrepidez, não abandone a sua coragem, não abandone a sua ousadia. Essa é uma das 3 coisas que você não deve jamais abandonar. Não abandone a sua confissão, não abandone a sua congregação e agora não abandone a sua confiança, a sua intrepidez, a sua coragem, a sua ousadia. Por que não abandone? Porque ela tem um grande galardão. O resultado dela, no fim disso tudo, haverá um grande galardão. E que galardão é esse? É uma pátria, é um reino, é uma cidade. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Ele fala, olha, eu quero que vocês perseverem por meio de 3 lembranças. A primeira lembrança, lembrem-se da fidelidade inicial. Como vocês foram fiéis no começo. Lembrem-se disso. Agora, lembrem-se da gloriosa promessa. Sejam corajosos. Não abandonem, nem de uma vez e nem aos pouquinhos. Não abandonem a ousadia de vocês. Não façam isso. Porque permanecendo firmes, apegados a essa coragem toda, no final vocês receberão um reino, uma pátria e uma cidade que não perece, que não passa. Lembrem-se disso. Lembrando-se disso, vocês vão perseverar. Muito bem. Tem o versículo 36, que também pertence a esse ponto, a lembrança da gloriosa promessa. Mas o nosso tempo não permite que eu comente o versículo 36, versículo muito importante aqui. Tendes necessidade de perseverança. Aqui. Hipomonês, a perseverança. Vocês têm necessidade de perseverança. O que é isso? O que significa perseverança? Nós vamos aprender na semana que vem. Para que, havendo feito a vontade de Deus, que vontade de Deus é essa? Nós vamos aprender aqui na semana que vem, olhando para a carta aos Hebreus, o que é a vontade de Deus temos que fazer. Alcanceis a promessa. Que promessa é essa? Aí está fácil, que eu acabei de falar, né? É o patrimônio superior e durável, é o reino, é a pátria, é a cidade que não perece. É disso que o texto fala quando ele fala alcanceis a promessa. Então não dá para falar sobre isso hoje,
Nós vamos falar na semana que vem sobre o versículo 36, e aí nós já entramos no último ponto. O último ponto, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? Nós vamos então ver na próxima semana, pelo menos o comecinho disso, e aí vamos caminhando. Hoje deu para ver o versículo 35, né? Tudo bem que eu dei uma viajadinha pelo 23, pelo 25, né? A gente sempre sai um pouquinho para reforçar um pensamento aqui, outro acolá. Mas acho muito importante isso, deixar isso bem claro para os irmãos aí que estão acompanhando. A necessidade desse apego à confissão, à congregação e à confiança. É muito importante isso, porque hoje em dia está tendo muito abandono dessas coisas, as pessoas são muito negligentes nesses pontos aí. Na semana que vem, então, nós vamos ver o versículo 36, versículo muito joia também. Vamos aprender o que é perseverança, vamos aprender o que é a vontade de Deus e recordar aí o que é a promessa, tá bom? Muito bem, vamos encerrar então, suplicando a Deus que nos abençoe. Qual é o pedido que nós vamos apresentar a Deus diante disso? Bom, acho que é natural, né? Senhor, dá-nos forças para que nós não abandonemos a nossa ousadia. E se alguém já abandonou, volte a desenvolvê-la e a demonstrá-la. Essa deve ser a nossa súplica. Senhor, ajuda-nos para que nós não abandonemos a nossa ousadia, a nossa intrepidez, a nossa confiança. E talvez completar nossa oração dizendo, Senhor, ajuda-nos para que nós não abandonemos a nossa confissão, nem a nossa congregação e nem a nossa confiança, para que sejamos crentes conforme o Senhor quer que sejamos. Vamos pedir isso ao nosso Deus, para que Ele nos socorra e nos conceda essas coisas. Oremos então para terminar. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo que estudamos, o versículo 35, e nós humildemente nos colocamos em suas mãos, porque somos pó, somos de carne e osso, temos uma natureza pecaminosa, conhecemos as nossas fraquezas e nos assustamos com essas fraquezas tantas vezes. Nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a obedecer esse versículo que estudamos. Que nós não abandonemos, nem de uma vez e nem aos poucos, a nossa intrepidez, a nossa ousadia, a nossa coragem, expressa no enfrentamento de perseguições, de prejuízos, expressa no colocar-se ao lado dos irmãos que padecem pela fé, sofrendo com eles, expressa no passar vergonha por sermos crentes. Que nós não abandonemos a nossa coragem, a nossa parresia, a nossa intrepidez, a nossa confiança, a nossa ousadia. Que nós não abandonemos isso nunca. Que nós também não abandonemos a nossa confissão e nem a nossa congregação. Em vez disso, permaneçamos firmes, ó Deus. Firmes aguardando o dia em que receberemos a pátria, o reino, a cidade. Ajuda-nos nisso, fortalece-nos, pedimos. Em nome de Jesus. Amém.